Quando a Juliane chegou aos 5 anos, ela passou a ser uma criança desobediente. E a gente não entendia, porque a nossa doce Juliana, uma menina que sempre foi obediente, que sempre lidou com todas as coisas de forma organizada, passou a ser desorganizada, desobediente. Marquei uma consulta ao otorrino e levei a Juliane. Ao terminar a sequência de exames que foram feitos, audiometrias, eles detectaram que a Juliane tinha perda de 60% da audição em cada ouvido. Então eles já falavam em cirurgia, já falavam também em aparelho auditivo. Como uma profissional da área de saúde, eu não aceitei aquele diagnóstico e fui para um segundo médico. E para um terceiro, para um quarto, para um oitavo. E eu fiquei em pânico. Então eu fui a Deus. Eu precisava que Ele me ajudasse, que Ele me mostrasse uma forma diferente de agir com meus filhos. No dia seguinte, durante uma palestra sobre saúde, Deus respondeu às orações dessa mãe. E aí alguém falou lá na frente, leite, queijo e ouvido são incompatíveis. E quem estava lá na frente era o Dr. Lovísio, dando uma palestra sobre saúde, sobre reforma alimentar. No final, eu fui conversar com ele e aí ele me explicou que havia um tratamento natural. Ele chamou um irmão da igreja que eu abominava aquele irmão. Era o irmão que fazia reforma de saúde na igreja. E foi assim que Deus fez eu engolir o meu orgulho e pedir ajuda para esse irmão, que foi uma bênção na minha vida. O irmão Manuel Lopes e a irmã Norma Lopes fizeram todo o diferencial na nossa família. Sem eles, eu não teria percebido a necessidade da mudança alimentar na nossa família e não teria conseguido fazer. Eu fechei o meu consultório e fui trabalhar 15 dias no restaurante da Norma para que eu pudesse aprender a cozinhar, porque sem leite, sem ovos e sem açúcar, eu não sabia fazer nada. Quando eu comecei o tratamento, o Dr. Lovísio falou que em 25 dias a Juliane estaria curada. E eu dei risada. E eu pensei, coitados, eu com toda a minha prepotência, com toda a minha sabedoria, a minha universidade, né? Mas como eu não tinha opção, era cirurgia, então eu fiz o tratamento. Mas eu fiz fidedigno, porque eu tacaria na cara deles que não funcionaria. A Juliane uma vez teve uma crise às 3 horas da madrugada e ela começou a tossir demais, ela começou a vomitar catarros numa proporção assim absurda, a ponto de entupir o meu vaso sanitário. Qual foi minha surpresa? Aquela crise que Juliane teve às 3h30 da madrugada foi o início da cura. E aquilo aconteceu no 13º dia de tratamento. E qual foi a nossa surpresa? Que depois de 2 dias, a Juliane voltou a ouvir. Como uma pessoa da saúde, eu fui logo fazer exame de audiometria novamente. Só que eu não contei nada para a fonoaudióloga. Quando ela estava fazendo o exame, ela parou e falou assim para mim, a Juliane está ouvindo 110%. A inflamação é um fenômeno extraordinário. Hoje nós sabemos, por exemplo, que em relação à aterosclerose, ao problema das artérias coronárias que leva a infarto, esse é um processo inflamatório. E grande parte dos lipídios, das gorduras, acabam envolvidas nesse processo inflamatório a nível coronariano. E com certeza, a nível de outros órgãos também, os produtos de origem animal podem disparar um processo inflamatório. Hoje a Juliane, ela escuta perfeitamente bem. E hoje a Juliane faz música, toca flauta transversal, flauta doce, piano. E hoje ela é professora. O mais incrível disso é que nós começamos o tratamento por causa da audição da Juliane, que a Juliane não ouvia. Mas a grande verdade é que a família inteira estava doente, a família inteira estava surda. Quando nós vimos o que havia acontecido, nós entendemos que Deus havia nos dado uma bênção. E o mínimo que eu podia fazer era obedecer a esse Deus. E eu fiz a reforma. E é claro, eu continuo até hoje. Hoje, claramente se sabe que uma dieta isenta de produtos de origem animal é uma dieta que levará a resultados muito mais favoráveis na saúde das pessoas.
Estudos conduzidos não só pela Universidade de Loma Linda, mas também por outras universidades de grande projeção nos países do primeiro mundo evidenciam isto. Então, pois, o mais próximo possível que nós estivermos da prescrição da dieta original de Gênesis capítulo 1, versículo 29, isso trará muito mais benefícios para nós.